Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar num dilema bem brasileiro, né? De um lado, a renda fixa, super atraente, quase um porto seguro. Uhum, Do outro, a jornada nossa quase heróica de quem decide empreender. certo. E a ideia é entender por que o Brasil é tão conhecido como o país da renda fixa e quais são os perrengues reais para abrir um negócio aqui. É uma boa pergunta. Os números recentes já dão uma ideia, né? A Selic, nossa taxa de juros, fechou um ciclo a 15% ao ano. 15%? É altíssimo. E as projeções só falam em alívio, talvez lá para 2026, por uns 12,75%. Bem longe ainda. O que significa na prática? Que achar investimento pagando 12%, 13%, às vezes mais, Com bastante segurança, né? exato, com segurança. Não é nada difícil. Ok, vamos desembrulhar isso. Parece até uma escolha óbvia, né? Comparado com o risco, com a trabalheira de começar algo do zero. Exatamente. Essa fama de país da renda fixa, ela tem um fundo histórico, sim, mas esse cenário de juros altos persistentes, nossa, ele consolida isso demais. Uhum. E é um ambiente que, vale dizer, também ajuda a fortalecer o real, sabe? Num cenário global com o dólar mais fraco um pouco. Ah, interessante. Para quem tem capital, a renda fixa vira quase irrecusável. É um refúgio mesmo. O retorno é bom e o principal, né? Vem com aquela percepção de risco baixo. Sim, a segurança. Bem diferente da incerteza de qualquer negócio novo. É tipo um imã para o dinheiro. Mas aí, para onde poderia ir esse dinheiro que não fica parado rendendo juros, né? O caminho normal, em muitas economias, seria um investimento produtivo, empreendedorismo. Os que a gente analisou pintam um quadro bem diferente para quem escolhe esse caminho no Brasil. Falam que é uma jornada, assim, bastante complexa e desafiadora. É uma descrição precisa, infelizmente. E os motivos? Nossa, parece uma lista sem fim de dificuldades. A gente pode agrupar, talvez. Que tal começar pelo peso do estado de complexidade regulatória? É uma ótima forma de agrupar. Porque não é só uma coisa, né? É a combinação de vários fatores que deixa o ambiente tão difícil. Certo. Começando pela burocracia, o Brasil está sempre ali, né, nos rankings dos países mais complicados para negócio. Os dados são claros, abrir uma empresa pode levar de 80 a 100 dias. 80 a 100 dias. Passando por umas 11 etapas diferentes. É um contraste, assim, absurdo com lugares como a Nova Zelândia, onde você faz isso em meio dia. Meio-dia, inacreditável. Mas não é só o tempo, sabe? É a instabilidade. As regras do jogo, lei tributária, regulamentação, muda toda hora. Isso gera uma incerteza. Que deixa o planejamento de médio e longo prazo quase um chute, né? E essa complicação inicial é só o começo, né? Porque passou essa barreira de abrir empresa, o empreendedor dá de cara com o quê? A carga tributária. Altíssima. Sim, o segundo componente desse peso. As fontes falam que é uma das maiores do mundo. Os números assustam. Falam numa média de R$ 104 mil em tributos excessivos, dizem, por CNPJ todo ano. 104 mil. É muito dinheiro. A carga total dá uns 34% do PIB. E o sistema? Um emaranhado de uns 73 tributos. Federal, estadual, municipal. É uma loucura. Aqui é onde fica realmente interessante. Como é que uma empresa, principalmente pequena, média, consegue não só sobreviver, mas crescer, reinvestir com esse peso todo nas costas? Essa pergunta de 1 milhão, né? A carga alta, por si só, já espreme a margem, já dificulta investir. Mas aqui no Brasil junta isso com uma complexidade quase surreal. Não é só o valor, então. Não, não é só o quanto se paga, é o como. As empresas gastam um tempo, uma energia, dinheiro com consultor, só para entender e pagar os impostos direitinho. Uhum. Tira o foco do negócio. Exato. Desvia recurso que podia ir para inovar, para melhorar o produto, para vender mais, para crescer. Isso bate direto na competitividade. Claro. Fica difícil reinvestir o lucro para crescer. E a complexidade vira um custo a mais, que pesa muito mais para o pequeno, né? Que não tem aquela estrutura toda para lidar com isso. Faz sentido. O resultado é que fica mais difícil competir, aqui dentro e lá fora. E essa dificuldade de reinvestir, de crescer, leva a gente direto para o próximo bloco de desafios, né? Os obstáculos de mercado e financiamento. Uhum. Se o dinheiro que a empresa gera some em imposto e burocracia, a saída seria buscar fora, né?
capital externo. Só que aí, outra barreira: acesso a crédito. Pois é. Especialmente para as micro e pequenas, que são a maioria. Conseguir empréstimo, financiamento, parece uma luta. Taxa de juro lá nas alturas. Exigência de garantias que muito negócio pequeno não tem como dar. Exatamente. Os dados que mencionam são assustadores. Taxa média para o pequeno negócio pode ser 4 vezes a Selic, tipo 44% ao ano. E para MEI, em alguns lugares, chega a 51%. 51%. É inviável. Sufoca qualquer plano, imagino. Totalmente. Se a gente conecta isso com o cenário geral, a gente vê um ciclo. Um ciclo bem perverso, sabe? A mesma Selic alta que deixa a renda fixa ótima para quem tem grana, é o que encarece brutalmente o crédito para quem quer produzir. Essa dificuldade de acesso não é só um probleminha. É questão de sobrevivência mesmo. Sim. Afeta o capital de giro, sabe? O dinheiro do dia a dia e inviabiliza investir em máquina, em tecnologia, em gente. Muita empresa boa com produto bom Acaba morrendo na praia. Exato! Fica estagnada ou fecha por falta de fôlego financeiro. É como tentar correr uma maratona amarrado. O crédito caro é um freio de mão puxado o tempo todo. E como se não bastasse esse cenário financeiro, regulatório, as fontes ainda trazem mais coisa. Falam de concorrência alta, feroz mesmo, em setor tipo varejo, alimentação, serviço. Setores muito pulverizados. Competir com empresa grande, com mais escala, poder de barganha, é difícil, né? Uma luta desigual. E com bem uma percepção de que falta apoio do governo, sabe? Política pública que não chega na ponta, pouco incentivo fiscal que funciona mesmo, dificuldade para acessar a capacitação. A sensação de estar por conta própria é forte. Sem falar na instabilidade política, econômica, que é crônica aqui, né? Gera volatilidade, dificulta planejar, espanta o investidor. Isso afeta demais a confiança. E o resultado final dessa combinação toda é triste. Taxa de mortalidade de empresa altíssima. Os dados são pesados. Uns 80% das micro e pequenas fecham antes de fazer um ano. 80% é um número brutal. E menos de 25% sobrevivem por 10 anos. As causas falam em má gestão, falta de preparo. Sim, mas é difícil separar isso do ambiente, né? Pois é. A má gestão, muitas vezes, é consequência dessa complexidade toda. O dono do negócio gasta tanta energia tentando entender regra, apagar incêndio, conseguir dinheiro, que sobra pouco tempo para pensar na estratégia, para entender o mercado, para inovar na gestão. O ambiente te força a focar só no hoje, na sobrevivência. E isso acaba minando o futuro. Paradoxalmente, sim. Mine nas chances de sucesso a longo prazo. Um cenário desses, né? Tão detalhado pelas fontes, a pergunta que não quer calar é: por que alguém em sã consciência escolhe empreender no Brasil? Parece loucura, né? Parece uma aposta contra tudo. Mas aí, a análise mostra uma coisa mais funda, assim. Uma força que desafia a lógica do dinheiro. O tal do propósito. Ah, sim. O propósito. Apesar de tudo contra, o empreendedor brasileiro parece movido por algo mais. Criatividade, tenacidade, uma resiliência impressionante. 59% dos empreendedores aqui dizem que abriram um negócio para realizar um sonho ou para ter independência financeira. Não é só pelo dinheiro, né? Não é só o lucro, é realização pessoal. E essa força do propósito é chave. Explica por que, apesar dos pesares, o empreendedorismo continua sendo, e é mesmo, um motor essencial para o desenvolvimento do país. Com certeza. É quem gera a maior parte dos empregos novos, quem traz inovação para o mercado, quem movimenta a economia local, quem pode criar um ciclo bom de crescimento. O problema é que essa força está sempre lutando contra um atrito gigantesco do sistema. Exato. E essa briga constante, né? Entre a renda fixa chamando e o ambiente de negócios expulsando. Isso gera consequências macroeconômicas sérias. Afeta todo mundo, não só quem empreende. Sem dúvida. Como é que a gente liga esses pontos para entender o impacto maior no país?
Vamos lá, a gente pode ver algumas consequências interligadas. A primeira, talvez a mais óbvia, é que limita o investimento produtivo e aí, claro, limita o crescimento econômico sustentado. Uhum. Os juros altos, mesmo que sejam para controlar a inflação, acabam desestimulando muito o investimento das empresas. Porque arriscar dinheiro para expandir, comprar máquina, contratar... Enfrentando tudo aquilo que a gente falou. Exato. Se dá para ter um retorno alto e seguro na renda fixa. A gente viu isso nos dados recentes do PIB, né? Crescimento baixo, 0,4% no segundo trimestre de 2025. Uma desaceleração que a própria CNI, A Confederação Nacional da Indústria. isso, associou direto aos juros altos, a demanda caindo, importação subindo. O dinheiro vai para o caminho mais fácil e com mais retorno para o risco. E aqui, muitas vezes, esse caminho é o mercado financeiro, não a fábrica, não o serviço. Isso leva direto para a segunda consequência, então. O dinheiro sendo desviado da economia que produz. Precisamente. Quando muito capital prefere a segurança e o retorno da renda fixa, ele deixa de irrigar a economia real. É dinheiro que podia estar financiando fábrica nova, desenvolvimento de software, expansão de loja, modernização no campo. Esse dreno de capital produtivo prejudica criar emprego bom, limita a inovação e impede o país de desenvolver setores que poderiam trazer um crescimento mais forte e variado lá na frente. Já falamos do crédito caro para o empreendedor, mas imagino que isso também seja uma consequência macro, mais ampla. Com certeza. É a terceira consequência, crédito mais caro para todo mundo, não só para a empresa. Afeta o bolso das famílias, que pagam mais para financiar carro, casa, bens de consumo. Uhum. Mas, como a gente já falou bastante, o impacto é especialmente duro para as micro e pequenas, que são a base da economia em termos de emprego, né? Sim, a maioria. Para elas, o crédito caro não é só difícil para crescer. Muitas vezes impede até de sobreviver. Funciona como um imposto escondido sobre produzir. E essa dinâmica toda, que ajuda quem já tem dinheiro para investir na renda fixa e complica a vida de quem tenta gerar riqueza produzindo, isso não acaba aumentando a desigualdade? Exatamente. Chegamos na quarta consequência. Concentração de riqueza. Um sistema financeiro que recompensa tão bem o capital parado, o deixar o dinheiro render, tende a concentrar a grana na mão de quem já tem. Porque são essas pessoas que conseguem poupar mais e investir mais volume. Certo. Por outro lado, empreender, mesmo sendo mais arriscado, tem um potencial muito maior de distribuir riqueza, né? Quando uma empresa cresce, ela emprega gente, paga salário, compra de fornecedor, movimenta a cidade. Uhum. Cria um ecossistema. Isso. Ao dificultar o empreendedorismo, o sistema acaba freando esse motor de distribuição e ajudando a concentrar lá no topo. E para fechar esse quadro de consequências, qual seria a última grande? A quinta consequência, que meio que amarra as outras, é o desestímulo à inovação. De forma sistêmica. Olha, empreender já é arriscado em qualquer lugar, normal. Mas quando você soma esse risco, a burocracia maluca, imposto esmagador, crédito difícil e caro, instabilidade, o cálculo de risco-retorno fica péssimo para quem quer apostar numa ideia nova, diferente. Desanima, né? Muito. O ambiente hostil acaba inibindo a vontade de inovar, de criar aquele negócio que poderia mudar um setor inteiro, aumentar a competitividade do país. Empresa nova, com potencial inovador, encontra um solo muito seco para crescer aqui. Entendi. O sistema, no fim das contas, acaba premiando a segurança em vez da ousadia. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? O quadro que sai dessa análise das fontes é de um desequilíbrio profundo e que não passa. Persistente. A força da renda fixa, puxada pelos juros altos, junto com um ambiente de negócios cheio de armadilha e dificuldade, acaba punindo justamente a atividade que mais podia fazer o país crescer, o empreendedorismo. E essa punição não é só ruim para quem sonha em ter o próprio negócio. É um freio no potencial de crescimento sustentável, na geração de emprego, na prosperidade para todo mundo no Brasil. É uma síntese muito precisa. O cenário financeiro atual, com juro alto, ele age junto de forma negativa com os desafios que já são históricos, né? Burocracia, imposto complicado e pesado, crédito difícil e instabilidade. É uma combinação explosiva. Juntos, eles formam um freio muito potente para o desenvolvimento. E tem uma ironia cruel nisso tudo, sabe? A busca pela segurança financeira individual, que é totalmente racional para quem tem capital e vê a renda fixa como porto seguro. Claro, faz sentido do ponto de vista individual. Pois é. Mas no conjunto, no agregado,
acaba minando a base do dinamismo econômico que poderia gerar riqueza para mais gente de forma mais distribuída. Atividade empreendedora, que inova, que gera valor real, fica sufocada. Isso levanta uma questão importante sobre as escolhas, né? Conscientes ou não, que o país faz. Será que a gente está, como sistema, privilegiando a segurança financeira de curto prazo de alguns, em detrimento do potencial de crescimento e transformação de longo prazo para todo mundo? Com essa reflexão potente, a gente encerra nossa análise de hoje. Fica mesmo esse pensamento. Se a força do propósito, essa teimosia boa do empreendedor brasileiro, já consegue fazer tanto milagre mesmo com todos esses obstáculos que a gente viu, É impressionante, realmente. qual seria o verdadeiro potencial de inovação, de criar riqueza, de transformar a sociedade aqui no Brasil, se o ambiente de negócios fosse bem mais favorável? Quanta energia empreendedora, quanta capacidade de criar, de resolver problema ainda está esperando para ser liberada?